Se eu te perguntar quais são os três grandes fundamentos da persuasão, quais são os três grandes pilares críticos que fazem com que toda e qualquer pessoa seja persuadida e ao mesmo tempo conecte com a mensagem que você está passando, você saberia dizer quais são? Se você não sabe, fica até o fim que a gente vai falar disso nesse vídeo. Opa, o André do Brain Power, Academia do Cérebro e criador do método Neuropersuasão. E hoje a gente vai discutir, talvez seja um dos métodos mais importantes da persuasão. Ele, de fato, ele é um pequeno pedaço de um contexto muito maior que é o método Neuropersuasão. Mas é uma simples técnica, uma simples sacada que sim faz parte daquilo muito maior, mas pega somente essa sacada que a gente vai discutir hoje, coloca em prática e você vai ver o benefício, como a sua mensagem vai ser muito mais impactante e como as pessoas que estão ouvindo o que você está falando vão achar que você é muito mais inteligente, ao mesmo tempo que você fez a mensagem chegar muito mais rápido. Se você passa que você é inteligente, que você é uma autoridade, que você é expert e a mensagem ela chega mais rápido, você tem os dois grandes fundamentos. Você tem uma percepção de que você merece ser respeitado, ouvido e ao mesmo tempo a sua mensagem é simples de ser absorvida. Essas duas coisas somadas têm um extremo poder. E essas simples sacadas que a gente vai discutir hoje vai realmente ter esse grande atalho para você. Vai fazer com que isso tudo seja realidade e muito rápido. Se você pegar isso que a gente fala hoje e colocar em prática hoje mesmo, você vai realmente perceber esse benefício imediatamente. E é engraçado de onde surgiu isso para mim. Antes de contar o que é, eu vou basicamente relatar um pouco de por que isso se tornou tão importante para mim e basicamente isso começou em toda a minha carreira profissional, né? É engraçado, isso começou a virar até uma certa percepção de todo o time, né? A gente começou a perceber que eu sempre usava esse fundamento, eu sempre usava isso para convencer as pessoas e a gente começou a parar para prestar atenção, mas por que você faz isso, né? E eu nunca soube responder, até realmente começar a cada vez mais me aprofundar no método de neuropersuasão e para montar um método, para trazer um método para você, isso que a gente está discutindo aqui agora, eu não decidi gravar esse vídeo, eu vim e gravei. Realmente, antes de estruturar esse método, eu fiz cursos extremamente longos, caros e de todos os lugares do mundo para entender de fato o que é a persuasão e qual é realmente a nata da informação da persuasão e ao mesmo tempo eu li muitos livros a respeito de persuasão. Então, basicamente a base teórica que eu tive que montar para trazer isso aqui para vocês me fez perceber um detalhe em toda essa estruturação que realmente me conectou com esse ponto que eu tinha usado lá atrás em toda a minha carreira profissional. E basicamente essa informação eu achei dentro de uma teoria que se chama Covert Persuasion, ou seja, uma persuasão em que a essência dela é uma persuasão psicológica, em que não necessariamente somente as palavras persuadem uma outra pessoa. O jeito que você fala, a linguagem, o rosto, tudo que você faz passa uma certa mensagem. Tudo isso que eu acabei de fazer agora, essa mão, o rosto, etc., faz com que mostre que eu tenho algo para dizer para você. E está aqui dentro de mim, está louco para sair. É exatamente a mensagem que eu queria passar através desses gestos. Então, Covert Persuasion, basicamente, é essa teoria em que não necessariamente somente a linguagem persuade uma outra pessoa, mas todo um contexto faz com que o psicológico persuada a outra pessoa também. E quando eu comecei a ler isso, apareceu um ponto lá dentro em que é o tripé da persuasão. O que é o tripé da persuasão? Não é nada de um tripé, é basicamente você usar três fatos, você usar uma sequência lógica de três motivos de você estar dizendo aquilo para as pessoas. E você ter esses três grandes motivos passa que você realmente é uma pessoa que conseguiu ter essa lógica, que você tem uma base, porque você estudou para mostrar três grandes pontos para a pessoa. E ao mesmo tempo você tem uma mensagem simples para passar para essa pessoa. Esses três grandes pontos somados são extremamente poderosos. E eu já vou explicar um pouco melhor para você. Mas dentro da minha carreira profissional, eu sempre usava o tripé disso, o tripé daquilo, os três grandes fundamentos, as três grandes estratégias, os três grandes pilares. E sempre usei isso. E qual é a grande sacada disso? Eu vou, basicamente, dentro de uma das empresas que eu estava estruturando um projeto, estava montando uma unidade de negócio para montar uma linha de produtos. Tá? Esse é um dos exemplos, eu realmente usei em toda a minha carreira profissional, tem infinitos exemplos. Mas nesse em específico, era um projeto alvo de questionamento, né? Porque era uma empresa de varejo que estava criando uma linha de produtos. Né? Era uma mentalidade completamente diferente. Se você trabalha no varejo, você sabe que a indústria faz produto e o varejo vende o produto. Né? E são cabeças de fato muito diferentes, são mentalidades muito diferentes. E sempre era alvo de questionamento. Então a gente ia lá, apresentava para os boards, né, para toda a presidência, para os diretores e etc. E eram discussões muito acaloradas de todos os assuntos. Né? Então sempre existia
questionamento. E quando a pessoa te questiona, às vezes você se desestabiliza, né? As perguntas são feitas para realmente te fazer algum ponto que você não trouxe antes. Se você não trouxe antes, talvez você não estivesse preparado para trazer aquela resposta. E a melhor maneira de você responder a uma pergunta é você retomar aonde você tem uma base. Então, se te fazem uma pergunta de, mas por que você está fazendo o lançamento de uma linha tão ampla quanto essa? Por que você precisa, de repente, de 50 itens e você não começa com um somente? Bom, aí você responde, amigo, simplesmente porque a gente está fazendo esse projeto, porque a gente tem 3 grandes pilares que são essenciais para a gente realmente vivenciar e ter todos os benefícios de fazer todo esse esforço e lançar esse projeto. O primeiro grande benefício é a gente realmente rentabilizar muito mais a gôndola, fazer com que a venda de um produto nosso tenha muito mais margem do que a venda de qualquer outro produto. O segundo benefício é que realmente a gente consiga fazer com que a nossa marca tenha uma extensão ainda maior e a gente realmente aumenta o nosso poder de marca. E o terceiro grande ponto é que a gente aumenta a nossa força quando a gente se compara com os nossos fornecedores. A gente aumenta o nosso poder de negociação versus fornecedores. Se a gente tiver simplesmente um item, basicamente a gente não consegue não só discutir com o fornecedor, porque um item comparado com uma linha muito maior que um fornecedor eventualmente tem, se perde dentro de um todo. Ao mesmo tempo a gente não consegue criar uma marca com um item somente e etc. Então basicamente o que eu fiz? Independente desse ponto em específico, você mostra que você tem uma base de por que você está propondo aquilo, né? Você retomou para o tripé, então o primeiro ponto do tripé é a base, você tem solidez de por que você está propondo tudo aquilo. Então a minha base é aquele tripé. Ao mesmo tempo, você ganhou tempo, né, para pensar. A pergunta, ela te desestabiliza. As pessoas, elas vão te desestabilizar através de perguntas e não é por mal que isso vai acontecer. As pessoas que você apresenta alguma coisa, que você vende alguma coisa, elas vão te perguntar coisas. E se ela te pergunta, realmente é porque você não falou antes. E se você não falou antes, talvez você não estivesse preparado para responder aquilo. E o que você faz com isso, enquanto você está ganhando uma autoridade, né, mostrando que você tem base, por que você está fazendo aquilo, tem uma certa lógica, e não é tão complexo assim, né? Você está propondo aquilo por 3 grandes pontos, que são essenciais e inquestionáveis. Aqueles 3 grandes pontos são a base, porque eles são inquestionáveis. É o chão, é onde você pisa, é onde você é sólido, é onde ninguém te questiona. Ali você tem uma segurança, é como se fosse um castelo que você está protegido. Os 3 grandes pontos inquestionáveis. Enquanto você está passando esses 3 grandes pontos, o seu cérebro está pensando em uma resposta para isso, né? E que conecte com esses 3 grandes pontos. Você vai dizer que, de repente, a linha ela é fundamental ser extensa, porque senão você não consegue bater de frente e aumentar o seu poder de negociação com fornecedores. Por exemplo, tá? Então, basicamente, esse é o grande pilar e esse é o grande fundamento da persuasão. Você ter uma base, você ter uma solidez. E eu sugiro que a sua solidez tenha 3 pontos, porque 3 pontos, de novo, ele é lógico, ele é extremamente simples e tem uma sequência lógica, é uma base extremamente robusta para você propor 3 coisas, você pensou antes, você estudou, você sabe por que você está dizendo que são 3. E ele ao mesmo tempo é simples, ele é fácil de ser entendido. E agora eu quero falar um pouco sobre o simples. Para você vender alguma coisa para alguém, seja você numa entrevista, seja um projeto para o seu chefe, seja um produto para um consumidor, seja um produto para um cliente, seja o que for, você tem que passar uma mensagem de uma maneira simples para a pessoa conectar, entender e querer o que você está propondo. Se você é complexo, a pessoa afasta e ela não entende. Ela te respeita por você ser complexo, porque se você for logicamente complexo, né? Se você for confuso, você não tem respeito de ninguém. Mas se você for logicamente complexo, você ganha sim o respeito. Mas você ganha afastamento, né? Então, para ficar um pouco mais tangível, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar num exemplo, de repente, que você quer propor alguma coisa, você quer propor uma promoção de uma pessoa do seu time para o seu chefe. Como é que você faria isso? Na verdade, não é um bom exemplo. Deixa eu já explicar o porquê não é um bom exemplo. Acho que até foi bom eu ter trazido esse ponto. Se você quer propor uma promoção de uma pessoa do seu time para o seu chefe, você não quer ser complexo, você quer ser simples, porque você quer aquela promoção da pessoa. Então, não é um bom exemplo. Vamos supor então que vem um fornecedor e daquela mesma pessoa do time, vou dar um nome, a Marta, não existe a Marta, criamos a Marta. Vamos supor que um fornecedor, o João, vem falar mal da Marta, do seu time, e fala, olha, a Marta não combina com você, não combina com a sua empresa, ela veio aqui, ela brigou com todo mundo da minha empresa, ela é uma pessoa que ela é super simples, ela não sabe argumentar, ela se perde quando a gente vai falar, e você, obviamente, não é que você vai refutar o feedback, você, óbvio,
agradece o feedback mentalmente, né? Só que se você não quiser entrar numa discussão com o cara, ou se você quiser acabar a discussão ali, você simplesmente usa o léxico rebuscado. Isso te destoa da outra pessoa, né? É como se você fosse brigar com um cara que é 8 vezes maior que você. Você simplesmente recua, né? Na argumentação, se você vai falar com uma pessoa que tem um léxico, um vocabulário, uma linguagem completamente diferente da sua, você recua, você respeita muito mais a pessoa. Vamos supor que eu responda para o João, olha, João, entendo o seu ponto de vista, mas realmente a Marta, né, que é a pessoa do time, ela tem um papel extremamente crítico para a gente. Eu entendo que dentro de um mundo inexoravelmente complexo, argumentos inócuos sempre tendem a prevalecer dentro de um célebre contexto que é indubitavelmente difuso. Isso realmente acaba por comprometer todas as relações que a gente tem dentro de incólumes pormenores. E a gente prevalece muito dentro do nosso time relações extremamente sólidas e entende que a simplicidade é quando a gente realmente tem a nossa base e dentro dessa base a gente começa a retomar todos os pontos estratégicos e é extremamente crítico que a gente consiga ter uma visão do simples, sem se perder em pequenos detalhes. E é dentro deste contexto que realmente eu entendo que a simplicidade é extremamente crítica. Você não concorda? Pum! O João simplesmente vai... sim. No máximo ele fala, olha, eu só quis te trazer um ponto para você pensar. E vira as costas e vai embora. Sabe, quem já tem uma certa idade jogou Mortal Kombat, lembra no fim do jogo que você bateu, você ganhou do cara. Ele fica lá naquela, tipo meio que tremendo ali no fim, uma fase que chama Finish Him. E aí você simplesmente vai lá e pum, tira a cabeça do cara, jorra sangue para todo lado. É isso que você faz com o léxico rebuscado. Você basicamente afasta a pessoa. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui para você. Se você não tem esse léxico rebuscado, se você não tem vocabulário para isso, não brinca, porque isso é uma técnica extremamente avançada. E se você errar qualquer palavra no meio disso, pega muito mal. Parece que você não sabe o que você está falando, que você fez uma montagem para dizer aquilo. Se você não tem, não brinca, é extremamente avançado, você vai ter que aprender para realmente ter essa arma na sua mão. E ela é uma arma que não é uma arma persuasiva, ela é uma arma que afasta a pessoa. E tem um papel dentro de um contexto. Quem já trabalhou comigo, sabe que eu brinco muito com isso, né? Às vezes vem fornecedor que liga para fazer propaganda, etc. Eu não quero ficar falando muito com a pessoa, eu brinco, né? Eu uso isso como realmente uma tática de afastamento das pessoas. Eu às vezes brinco com as pessoas do time, mas sempre como brincadeira, né? Sim, tem o benefício de você usar isso, você realmente acaba a discussão, você não entra em discussões que você não quer entrar. Então, realmente tem um papel extremamente importante. Porém, vamos voltar para o tema desse vídeo. Se você quer persuadir uma pessoa, você já entendeu agora os dois pontos, né? O fato de eu te dar esse exemplo do léxico rebuscado, dessa robustez toda de vocabulário, mostra como isso afasta. Você não tem como conversar com uma pessoa assim. O outro lado, ele é muito poderoso. Olha, eu tenho 3 coisas para te dizer. São os 3 grandes fundamentos da persuasão, você quer ouvir. E os 3 grandes fundamentos da persuasão são exatamente esses. Use 3 grandes palavras, use 3 grandes estratégias, use 3 grandes benefícios, use 3 grandes pilares. Tenha eles como sua terra, seu solo, seu lugar de solidez. É ali que você retoma para você pensar em outros assuntos, para pensar em respostas, para realmente propor as coisas. Começa a argumentação sempre dali e você vai avançando. Você tem a sua base e você vai dando passos para frente. Como que é numa guerra? Você tem o seu castelo e conforme você vai se permitindo, você vai avançando. Quando alguém te agride, quando alguém te faz alguma coisa, uma pergunta que você não está preparado, você volta correndo para o seu castelo. E é isso que você tem que ter. Tenha o seu castelo, tenha o seu tripé de 3 argumentos, de 3 benefícios que são extremamente críticos para realmente você conseguir ter uma solidez e ser ainda percebido como uma pessoa extremamente inteligente, lógica, que tem base e ao mesmo tempo é simples. Lógica, base e simples. E esse ponto realmente ele é extremamente crítico, ele ficou um vídeo um tanto quanto longo, mas realmente merecidíssimo ficar longo, porque é um ponto que é muito importante. De novo, é uma parte minúscula do método de neuropersuasão, mas é uma parte que se você pegar isso e começar a usar todos os seus projetos, você colocar realmente 3 grandes pontos, 3 grandes benefícios, saber os 3 benefícios do produto que você está vendendo, saber os 3 benefícios de você numa entrevista de emprego, tenha 3 fundamentos de tudo que você for propor. É necessário que seja 3? Não, eu sugiro que seja. Realmente 3 é um número que ele é bom, né? Se você tiver um só, 2, menos, né? É pouco, né? Se você tiver
15 argumentos, você vai se perder, a pessoa perde aquele ponto da simplicidade que é extremamente importante. Então, de novo, tem esses 3 grandes seus fundamentos e use essa tática. De novo, mesmo um pequeno detalhe dentro de um contexto muito maior da neuropersuasão, ela tem um benefício. Se você tiver a técnica inteira da neuropersuasão, você vai ter um benefício muito maior, mas coloque isso em prática hoje. Minha sugestão, pensa agora em como é que você vai colocar isso em prática. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, como é que você vai usar isso, como isso pode mudar realmente a sua argumentação. Adoraria ouvir a sua opinião. E se você realmente está gostando dessa série de vídeos, se inscreva aqui no canal do YouTube do Brain Power, em algum lugar desse vídeo, cada hora o YouTube coloca num lugar, tem um link para você se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Se você gostou dessa dica, eu queria te fazer uma pergunta. Quantas pessoas de sucesso que geram impacto, que influenciam massas, que você conhece e que não dominam a persuasão? Provavelmente nenhuma. Persuasão é o elemento chave, não só para você vender algo para alguém, mas para você influenciar, para você ser referência e para você ter destaque. E persuadir não é algo tão difícil quanto dizem por aí. Basta você ter um método estruturado. E por falar nisso, você sabia que está cientificamente comprovado que o cérebro toma a decisão antes sequer de você estar consciente dela? Ou seja, se você conseguir influenciar o cérebro de uma outra pessoa, você faz com que ela ache que ela é que está tomando aquela decisão, mas basicamente o que você fez foi a conduzir até a decisão. Essa é a base do método neuropersuasão. Se você quiser saber um pouquinho mais, clique no botão aqui embaixo para você receber mais sacadas como essa e um mini curso gratuito que, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode estar aberto, ou se você se inscrever, você vai receber a notificação por e-mail quando ele abrir. Então eu te aguardo por lá, deixo um grande abraço e até mais.